Ok. Pessoal, um bom dia a todos. Estamos aqui hoje com a presença do grande professor José Miguel Garcia Medina. Professor Medina, naturalmente, é professor, advogado, parecerista, consultor, doutor em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, mestre, professor titular da Universidade Paranaense, professor associado na Universidade Estadual de Maringá. Integrou a comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a elaboração do anteprojeto, que deu origem ao CPC de 2015, autor de diversas obras jurídicas, sendo várias vezes finalista do Prêmio Jabuti, e recebeu com a obra Execução. Professor Medina, obrigado pela presença, a palavra está com o senhor. Obrigado, Marco Antônio, obrigado a todo mundo que veio aqui participar desse nosso encontro. É para mim uma grande honra, um verdadeiro privilégio mesmo poder estar aqui. Como eu comentava anteriormente, eu não conseguia, não é, estar aqui, não consegui participar dessa reunião, desse encontro no começo do ano, por várias razões que a gente já mencionou, mas, felizmente, agora, antes de virar o meio do ano, né, antes de finalizar o primeiro semestre, deu certo de a gente poder se encontrar. Então, para mim, é uma grande alegria mesmo, tá bom? Como a gente comentou anteriormente, eu vou fazer uma brevíssima exposição, eu preparei aqui um roteirozinho que eu vou passar aqui para vocês. Se vocês quiserem, não é, à medida em que eu vou fazendo aqui essa exposição, vocês podem ir colocando as perguntas no chat. Se tiver a ver, né, com aquilo que a gente já estiver falando aqui, eu já comento na hora, senão a gente vai deixando para mais para frente, tá bom? Eu acho que a gente deve programar para terminar mais ou menos às 11, né, Marco Antônio? Daí eu acho que fica de bom tamanho e não cansa tanto o pessoal. Sem prejuízo, pessoal, de a gente prosseguir essa conversa. Eu criei um canal ali no Telegram para a gente conversar sobre essa matéria. Eu vou continuar colocando, alimentando ali aquele canal com material que eu for encontrando, porque nem tudo a gente vai colocar aqui nos slides e outras coisas podem surgir que justifiquem alguma comunicação. Eu vou colocando ali também, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu roteiro que eu preparei para vocês. Está aparecendo aí certinho? Tá bom. Então, vejam, o tema que eu conversei, que eu combinei com o Marco Antônio, de a gente conversar aqui com vocês hoje, é sobre recurso especial na prática, né? Porque interessa, né? Ele disse que o grupo era formado predominantemente por advogadas e advogados do Brasil inteiro. Então, interessa preponderantemente para nós aqui discutir como é que as coisas funcionam em nosso dia a dia, né? Eu também sou advogado, eu sou advogado desde 95 e tenho labutado aí há muitos anos, né, predominantemente com atuação estratégica nos tribunais, né? Então, assim, interessa tudo aquilo que a gente estuda com a perspectiva de aplicar em nosso dia a dia, como advogadas, como advogados. Agora, claro que tudo que eu vou comentar aqui também interessa a estudantes, a eventualmente magistrados, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, que estejam aqui na sala também. E podem até exigir ali alguma análise peculiar, a depender do caso concreto, né? Então, por exemplo, o pessoal que atua, se eventualmente houver alguém aqui na sala, né? O pessoal que atua com direito penal, na área do processo penal, certamente já viu problemas relacionados à não admissão do recurso especial, mas à concessão de habeas corpus de ofício. Então, quando a gente trabalha com recurso especial, e assim também recurso extraordinário no âmbito penal, a gente discute temas como esse. O meu foco principal aqui será a atuação no cível, tá bom? Que é também algo que está mais presente no meu dia a dia. Eu vou pedir novamente também, que o pessoal já pediu no chat, e eu vi que o Marco Antônio também comentou um pouco antes, o pessoal, tanto quanto possível, deixar o microfone desligado, desativado, para não causar aqui uma interferência na nossa apresentação, tá bom?
Bom, embora, pessoal, o nosso foco seja estudo do recurso especial na prática, nós temos que compreender por que é que este recurso é assim, qual a função desempenhada pelos tribunais superiores, e assim o Superior Tribunal de Justiça também, né? Para que saibamos como manejar o recurso especial. Eu fiquei impressionado uma vez, quando assisti uma palestra de um ministro do STJ, ele falecido, o ministro José Delgado, quando ele disse que era muitíssimo comum, ele via com muita frequência, né, advogados e advogadas que nas razões de recurso especial copiavam as razões do recurso de apelação. Eu lembro que assisti essa palestra já há muito tempo, né? Eu ainda estava começando, e depois, à medida em que eu fui adquirindo mais experiência na advocacia, eu percebi que, de fato, isso é bastante comum, né? E com o uso de computador, a facilidade, entre aspas, né, que permite o manejo ali de conteúdos nas petições e tal, a gente foi percebendo que isso foi se agravando. É muito comum advogados que, ao elaborar recurso especial, simplesmente copiam o que está ali nas razões de recurso especial, né? A última canoa. O primeiro degrau já ficou por completo. Tem alguém com o rádio ligado aí no... Pessoal, o microfone está ligado, por gentileza, desligar. Eu acho que é M12 de Marcos, por favor. É que interfere aqui na nossa exposição daí. Bom, então, professor. Vamos prosseguir. Então, pessoal, nem todos os recursos, né, eles têm a mesma função. Na verdade, os recursos dirigidos aos tribunais superiores têm a ver, melhor dizendo até, com a função desempenhada pelos tribunais superiores, né? Por que que surgiu lá atrás o recurso extraordinário em nosso direito? E por que que existem hoje o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça em nosso direito? O antigo Supremo Tribunal Federal não era uma corte constitucional como tem a pretensão de ser hoje, digamos assim, né? Na verdade, não vamos entrar nessa matéria hoje, mas a própria ideia de controle de constitucionalidade que a gente tem com a Constituição de 88 é um pouco recente até, né? Em termos históricos. Quando surgiu o Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, até quando surgiu o recurso extraordinário, porque o Supremo precede o surgimento do recurso extraordinário, a finalidade precípua desse recurso era viabilizar a chegada de questões ao Supremo Tribunal Federal que permitissem, não é, que este tribunal desse uma interpretação uniforme à matéria de direito federal, aos temas de direito federal, que então eram direito constitucional federal e as leis federais infraconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal, portanto, ele surgiu, pessoal, lá atrás para desempenhar essa função que a doutrina chama de uniformizadora. Com o passar do tempo, à medida em que a gente foi estudando, né, e se vocês pesquisarem doutrina que foi sendo formulada ao longo dos anos, vocês percebem que a melhor doutrina nacional e estrangeira, ao elaborar com o papel desempenhado pelos tribunais superiores, né, trata da realização de duas atividades em caráter preponderante por esses tribunais, que não apenas a função uniformizadora, mas acima dela ou junto com ela, a função nomofilática. O que é a função nomofilática, né? Tem a ver com a rigidez, validade e autoridade da norma, a definição do sentido da norma. Percebam que a finalidade do Supremo ao julgar um recurso extraordinário, assim como a finalidade do STJ ao julgar um recurso especial, não é necessariamente a de aplicar essa norma ao caso concreto, que é aquilo que a doutrina chama de função diquelógica. Isso é algo acidental. E, como nós veremos, isso está presente textualmente na nossa Constituição Federal. Não é algo assim da jurisprudência defensiva, é algo que tem a ver com a função desses tribunais ao julgar esses recursos. Notem, grosso modo, a gente pode até dizer que o duplo grau de jurisdição ele é realizado pura e simplesmente com o julgamento da apelação, por assim dizer, né? Não é função dos tribunais verificar se os fatos aconteceram ou não aconteceram de acordo com o que está nas provas
dos autos. Isso pode ser realizado por Tribunal de Justiça, por Tribunal Regional Federal, julgar um recurso de apelação ou julgar um recurso de agravo de instrumento. Não é o papel dos tribunais superiores. Então, talvez a maior bronca que a gente vê da advocacia, de uma maneira geral, em relação aos recursos dirigidos aos tribunais superiores, tenha a ver com a súmula 7, por exemplo, né? Que diz que para discussão, para o reexame de prova, não se admite recurso especial. Essa súmula 7 é espelhada em uma súmula que já existia no Supremo Tribunal Federal para o recurso extraordinário. Mas isso não é uma manifestação da jurisprudência defensiva, tem a ver com esse papel que é desempenhado pelos tribunais superiores, essa função nomofilática, a definição do sentido da norma jurídica, que hoje é tratada com preponderância, mas na doutrina mais antiga, se vocês pensarem ali, o pessoal que escrevia sobre isso 100 anos atrás, vocês percebem que a preocupação deles tinha a ver com o destaque dessa função uniformizadora dos tribunais superiores, né? Hoje, mais recentemente, se fala muito, sobretudo, mais recentemente, se fala muito na função paradigmática, nos termos, sobretudo, do Código de Processo Civil de 2015, que tem a ver com a criação de padrões decisórios para julgamento isonômico de casos afins, e se liga bastante, a gente vai mencionar muito rapidamente isso lá na frente, tem a ver com a função dos tribunais superiores de criar precedentes, né? Precedentes a serem observados em casos futuros, né? Tem um trecho da doutrina do Calamandrei, que é citado nesse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o saudoso ministro Teori Albino Zavascki, em que ele chama atenção para isso, né? Essa decisão, aliás, é paradigmática para várias razões, mas aqui eu chamo atenção para esse aspecto em que ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, destaca, né, que, né, o Supremo, e assim também o STJ, né, tem entre suas finalidades principais a uniformização da jurisprudência e a função chamada de nomofilásica, eles chamam ali, eu prefiro, não vamos entrar aqui, né, nessa razão, na razão de ser disso, mas eu prefiro chamar de nomofilática, entendida nomofilaquia no sentido que ele atribuiu Calamandrei, destinada a aclarar e integrar o sistema normativo, propiciando-lhe uma aplicação uniforme, né? Essas funções, diz o Calamandrei nesse trecho citado, né, se entrelaçam e se iluminam reciprocamente. E mais à frente, né, o ministro vai dizer que esta função, né, tem como pressuposto lógico inafastável a força expansiva ultra partes de seus precedentes, que tem a ver com a função paradigmática a que nos referimos há pouco. Isso, como mencionei, pessoal, não é uma criação doutrinária. Claro que a doutrina vai explicar isso daqui, mas isso não é uma criação do nada da doutrina. Isso decorre, no nosso caso, do que estabelece a Constituição Federal. O nosso foco aqui é o exame do recurso extraordinário, né? Mas do recurso especial, mas o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, também tem seus fundamentos e hipóteses de cabimento previstos na Constituição, né? Então, o artigo 102, inciso 3º, vai tratar do fundamento do recurso extraordinário e das demais alíneas do inciso 3º do artigo 102, que tratam das hipóteses de cabimento, que são desdobramentos da alínea A. E assim também, e isso vai nos interessar mais de perto, em relação ao recurso especial, isso está no artigo 105, né? Percebam que o artigo 105 da Constituição Federal nos permite extrair algumas características importantes que a gente vai desdobrar adiante. Fala-se em julgar em recurso especial causas decididas, quando a decisão em única ou última instância, quando a decisão recorrida, né, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, essa é a hipótese da linha A. Vejam, pessoal, nesse caso aqui, pedi mais uma vez para o pessoal desligar o som, porque causa interferência aqui para mim a hora que eu estou fazendo a exposição, por gentileza, tá? Então, percebam, pessoal, né, que esses fundamentos e hipóteses de cabimento estão previstos textualmente na Constituição Federal. O fundamento é o que está na linha A.
Inclusive, na doutrina, eu mesmo já escrevi isso, né? Que as demais alíneas poderiam até mesmo ser consideradas desnecessárias, porque tudo passa pela alínea A. Significa dizer que eu não posso interpor um recurso especial com base na linha C, por exemplo, né, que trata da divergência jurisprudencial, sem dizer também que a decisão recorrida contraria a norma federal. Agora, vejam, do que está aqui nesse dispositivo, e semelhantemente sucede com o recurso extraordinário dirigido para o Supremo, a gente pode extrair algumas características comuns, características gerais. A primeira delas, aquela que já mencionei, tem a ver com a necessidade de uniformização do entendimento relativo à norma constitucional e à lei federal infraconstitucional, que tem a ver com a função nomofilática e a função uniformizadora dos tribunais superiores. Além disso, isso é importante, são recursos de fundamentação vinculada. O que significa isso? Diferentemente do que acontece, por exemplo, com o recurso de apelação, que é um recurso de fundamentação livre, o recurso extraordinário e o recurso especial somente são admissíveis se presentes as situações referidas nos artigos 102.3 e 105.3 da Constituição. É diferente do que acontece com a apelação, que permite a alegação de qualquer vício, qualquer tipo de vício, né? Então, nada de confundir, né, o modo de elaboração da apelação e do recurso extraordinário e do recurso especial. Além disso, são recursos de estrito direito. Significa dizer, pessoal, que esses recursos têm por finalidade levar aos tribunais superiores uma questão relacionada à interpretação do direito constitucional federal, do direito federal, né? Então, nada de tratar em recurso especial e recurso extraordinário de tentar solucionar dilemas fáticos. Aqui uma coisa importante, né? Claro que não significa que as questões fáticas não subam ao Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, quando nós falamos de questão de direito, nós estamos falando de questões jurídicas a partir de fatos jurídicos, né? No entanto, quando a gente diz isso, significa que eu não posso me valer do recurso especial para tentar solucionar uma controvérsia fática no Superior Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, né, pessoal, então, por exemplo, saber se o réu na ação de indenização por danos materiais, saber se o réu estava ou não em excesso de velocidade. Porque a testemunha A diz que sim, a testemunha B diz que não. O laudo pericial chegou à conclusão X, mas há um outro documento técnico nos autos que poderiam levar a uma outra conclusão. Então, saber como os fatos aconteceram, a controvérsia consistente em saber como os fatos aconteceram, isso não é suscetível de ser levado ao Tribunal Superior, né? O que a gente pode levar ao Tribunal Superior é uma controvérsia quanto à inteligência da norma jurídica aplicável aos fatos, né? E é nisso que, inclusive, eu até coloco isso e mais de uma vez aqui nesses meus slides, né? Não são admissíveis recurso extraordinário especial para discutir, para se debater sobre fatos ou se pedir reexame de provas. Agora, isso não significa, pessoal, que não se admita o recurso para a revaloração da prova. Essa é uma distinção importante que a gente tem que tomar cuidado de fazer com bastante clareza quando a gente elabora as nossas razões de recurso especial, né? Então, a gente tem que demonstrar que não se controverte acerca do fato. A única dúvida é saber se, né, como este fato deve ser qualificado juridicamente. Exemplo, A deu a B um determinado bem para que B usasse por um período X, mediante uma contraprestação mensal. Findo este período, o bem tem que ser devolvido por B a A. Aí a controvérsia diz respeito a saber qual a natureza jurídica desses fatos. Não há controvérsia sobre esses fatos. A deu a B determinado bem para que B usasse por um período mediante pagamento de uma contraprestação mensal, né? E fim do prazo entregaria este bem a A. Qual a natureza jurídica desse negócio jurídico?
aqueles de vocês que estão aqui me ouvindo já vão dizer assim, não, isso é um contrato de locação. Então, percebam, a controvérsia não é o que A disse, ou o que B disse, ou o bem foi entregue ou não foi entregue à luz das provas. Houve ou não pagamento à luz das provas testemunhais? Isso é questão de fato. Agora, a partir do momento que eu tenho o fato precisamente descrito e não controverto acerca de se saber como o fato aconteceu, eu estou diante de uma questão de direito. A qualificação jurídica do fato é uma questão de direito. E, por fim, não são admissíveis para se debater a respeito de direito local, ou seja, direito federal, direito municipal, direito estadual. Né? Pode parecer um paradoxo isso, mas é relativamente comum chegar no meu escritório, né, uma causa, o representante da empresa, o advogado interno da empresa, traz uma causa discutindo-se sobre a lei do município X. Não cabe recurso especial para isso, porque a finalidade do recurso especial é uniformizar a inteligência da lei federal. Na inteligência da norma local, esgota-se a sua definição nos tribunais locais. Né? Bom, isso aqui a gente vai destrinchar de agora em diante, tanto é que a gente vai passar outros slides de uma maneira bastante rápida. Mas antes eu queria chamar a atenção de vocês, justamente por conta da evolução do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse ponto que eu mencionei, né? Dedicado ali à definição do papel da finalidade desempenhada, a finalidade paradigmática desempenhada pelos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, isso claramente também tem a ver com o seu papel também como, aspas, Corte Constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem avançado bastante, não é? Quanto a esse ponto. Então, por exemplo, nesse caso dessa decisão aqui que eu trago aqui para vocês, percebam que o Supremo Tribunal Federal admitiu um recurso extraordinário interposto pela parte vencedora na instância local, né? Então, o juízo aquo, o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferiu uma decisão favorável à parte no julgamento de um incidente de resolução de demandas repetitivas. A parte interpôs recurso extraordinário nesse caso aqui, e a parte vencedora, ela interpôs o recurso extraordinário não para reformar a decisão, porque afinal ela é a parte vencedora, mas ela interpôs o recurso extraordinário com o intuito de fazer com que aquela tese firmada pelo tribunal local, né, ela se expandisse, porque uma vez o Tribunal Superior, no caso o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo isso, né, reconhecendo que a determinada questão de direito constitucional deveria ser solucionada de determinada maneira, aquela decisão por ele proferida pelo Supremo Tribunal Federal proferida passaria a produzir efeitos em âmbito nacional. Aliás, pessoal, eu não estou colocando aqui para vocês, mas aqueles de vocês que têm se dedicado também ao estudo de direito administrativo, lei de improbidade administrativa, que foi recentemente reformada, né? Vocês devem ter visto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de uma questão constitucional relacionada à retroatividade da reforma da lei de improbidade administrativa. Eu até chego a chamar de nova lei de improbidade administrativa, né? E o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso num recurso extraordinário em que, nas razões recursais, não se discutia sobre isso, mas o Supremo Tribunal Federal passou por cima disso. A gente pode até questionar isso, criticar essa decisão do Supremo, mas o fato é, o Supremo Tribunal Federal está ali, digamos assim, labutando desse modo em relação à sua função paradigmática, né? Ele tem, quando ele entende que a questão tem, de fato, repercussão geral, ele tem tratado, né, determinados casos como uma ferramenta de transposição do recurso para viabilizar o exercício dessa função pelo Tribunal Superior. A mesma coisa, no entanto, a gente não vê acontecendo, ao menos por enquanto, no Superior Tribunal de Justiça. Esse aqui é um caso do STJ, em que o recurso especial foi interposto contra o acórdão que julgou incidente de resolução de demandas repetitivas, mas o tribunal local não havia aplicado a tese a um caso. Daí, então, o Superior Tribunal de Justiça disse que não havia uma causa decidida em única última instância e, por essa razão, não admitiu o recurso especial. Percebam aqui que a gente pode notar que há uma discrepância no modo como os dois tribunais, os tribunais superiores, têm olhado
para a sua própria função, para a função por esses tribunais desempenhada, né? Esse é um ponto interessante, por quê, pessoal? E, aliás, é algo curioso, né? Porque, assim, no processo trabalhista, de uma maneira, a meu ver, mais lógica, a causa passa primeiro pelo Tribunal Superior do Trabalho para depois caber recurso extraordinário. No processo civil, fora do processo trabalhista, não é assim, né? Então, contra um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cabem concomitantemente recurso extraordinário e recurso especial, se no acórdão houver questão constitucional e questão federal infraconstitucional. O que não deixa de ser algo esquisito, né? Inclusive, uma exposição que eu fiz na Universidade de Sevilha, né, para os professores de lá, eles acharam isso muito estranho, né? Você interpor concomitantemente os dois recursos, sendo que o recurso extraordinário vai ser julgado só depois de o recurso especial ser julgado. E mais, né, desde a emenda constitucional 45 de 2004, que foi disciplinada, cujo conteúdo foi disciplinado depois, né, sobre a criação do requisito da repercussão geral da questão constitucional, nós temos várias questões que não são examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, questões de direito constitucional. Isso gera um certo paradoxo no que diz respeito à distinção entre questão constitucional e questão federal infraconstitucional. Por quê? Porque, vejam, embora o texto da Constituição seja um, o texto da lei federal seja outro, muitas vezes a norma, ou seja, o sentido atribuído a esses textos, só pode ser encontrado com a interpretação conjunta desses textos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no site do Superior Tribunal de Justiça, vocês vão ver que talvez as causas mais relevantes que vêm sendo julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o faz com base na Constituição Federal. Então, questões de direito de família se assentam, a solução por ele, Supremo, encontrada na Constituição Federal também. Questão de direito penal, as decisões mais expressivas que têm sido proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça são baseadas na Constituição também. E isso é impossível, quer dizer, algo diferente disso é impossível. Pelo menos nos termos, né, no modo como a gente tem interpretado o direito, né, no quadro atual, nós não temos como deixar de interpretar a lei federal à luz da norma constitucional também. E isso gera um paradoxo, né? Que a gente tentou solucionar no anteprojeto e depois isso acabou vingando no texto que virou o Código de Processo Civil, né? Isso gera um paradoxo que está ali nos artigos 1032 e 1033, porque antigamente a gente interpunha recurso especial e recurso extraordinário concomitantemente, mas os dois recursos acabavam não sendo conhecidos, né? Não raro, porque o Supremo dizia que a questão é federal infraconstitucional, e o STJ dizia que a questão é constitucional. Então, para tentar solucionar esse dilema que o Código de Processo Civil de 2015 prevê ali aquela solução normativa nos artigos 1032 e 1033. Mas não deixa de ser algo paradoxal. Por quê? Porque na medida em que várias questões constitucionais não são mais admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal diz que não há ali repercussão geral, esses temas acabam tendo que ser solucionados por alguém, né? Então, basta lembrar, sei lá, citar um exemplo aqui, questões relacionadas à partilha de bens na união estável, tantas questões de direito administrativo, de direito tributário, que são interpretadas num primeiro momento pelo STJ, né, porque o Supremo não tem jurisprudência a respeito, o assunto é controvertido, o Supremo, né, arbitra de alguma maneira uma solução com base no Código Tributário Nacional interpretado à luz da Constituição, e depois o Supremo reconhece a repercussão geral da questão constitucional, né? Então, isso permite, pessoal, que a gente verifique aqui, né, uma crescente aproximação entre a atuação do Supremo e do STJ, e não raro jurisprudência do STJ tendo que ser superada porque o Supremo
mudou a sua orientação a respeito daquela mesma questão. A gente vê, né, nesse contexto, né, uma ampliação do âmbito de atuação Por favor, do STJ. Pessoal, pedir por gentileza para desligar o microfone. Maria Socorro, eu não consigo fazer isso aqui. Está aberto, por favor. Desculpe, professor. Perdão, professor. Não tem problema. É que, assim, a hora que a pessoa começa a falar, eu perco o fio aqui. Bom, então a gente tem que várias questões de direito constitucional, porque não tem repercussão geral, né, elas transitam em julgado, e por conta disso é que a gente vê, né, aquela função, né, que a gente chamava de função paradigmática em relação ao Supremo Tribunal Federal sendo mutilada, né, o que amplia o âmbito da atuação do STJ de certo modo. Isso, no entanto, tende a se modificar com o passar do tempo, à medida em que, talvez neste ano ainda, a gente vê, a gente observar sendo aprovada ali a PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial. Não é a mesma coisa, mas vai ser muito parecido, né, com a repercussão geral da questão constitucional. Passando adiante, não é? E aqui a gente já vai entrando em algo que interessa também para o nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar o som. Não está aparecendo aqui para mim. Quem está com o microfone ligado? Eu também não consigo não, porque eu fiz o senhor host. Gente, por gentileza, desliga os microfones, por favor. A gente está tendo uma oportunidade única de escutar o professor Medina. Por gentileza. Vamos lá. Prosseguindo aqui, pessoal, desculpa. Tá? Então, percebam que o requisito do pré-questionamento, ou seja, a presença da questão federal na decisão recorrida, tem a ver com a função desempenhada pelos tribunais superiores, né? Mas esse assunto sempre foi controverso. O Marco até comentou o meu livro, né, que foi objeto da minha dissertação de mestrado sobre pré-questionamento. E quando a gente estava labutando ali com o anteprojeto que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015, a nossa primeira preocupação em relação ao assunto foi eliminar a divergência que havia entre os tribunais superiores. Isso deu origem ao artigo 1025 do Código de Processo Civil, artigo este que cria uma ficção legal, né? Porque, a rigor, no caso do artigo 1025 do Código de Processo Civil, o tema não é examinado pelo tribunal local, mas se a parte opõe embargos de declaração e o Tribunal Superior, por exemplo, compreende que houve, de fato, omissão, considera-se ter havido o pré-questionamento, né? Isso é algo importante. Eu até selecionei alguns julgados na sequência, eu vou colocar aqui para vocês, sobre o modo como esse dispositivo vem sendo interpretado. De todo modo, pessoal, para a caracterização do pré-questionamento, o tema deve ter sido enfrentado em uma decisão de única ou última instância, que é a última suscetível de ser proferida na instância local. Decisão essa que tem que tratar do tema de direito constitucional e federal, né? E aqui, qual é essa questão? Qual a natureza dessa questão, né? Discutindo aqui com o Marco antes de fazer a exposição sobre os assuntos que o pessoal gostaria de indagar, né? Tinha mais dúvidas, ele falou de dois temas, um relacionado à súmula 7 do STJ, que a gente até mencionou há pouco, né? E outro relacionado à súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Básica e fundamentalmente, a súmula 735 do Supremo Tribunal Federal trata do não cabimento de recurso extraordinário contra a decisão que defere ou indefere liminar. Essa orientação jurisprudencial do Supremo vem sendo aplicada também pela STJ. Por que eu deixei aqui esses dois assuntos juntos? Porque um dos fundamentos, em razão dos quais o Supremo não admite, né, recurso extraordinário contra a decisão que defere ou indefere liminar, está em que a verificação dos pressupostos para a concessão da liminar assenta-se, não raro, né, na análise de questões fáticas. Né? Saber se há urgência ou não, saber se há perigo ou não, tem a ver com a verificação da prova do risco, algo
que tem a ver com questões fáticas, né? Saber se o fato aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que me parece interessante, pessoal, tem a ver com a precariedade da decisão que concede ou indefere liminar. Então, né, a decisão que indefere uma liminar, por exemplo, ela pode ser reformada pelo próprio juiz aquó no momento de proferir a sentença. Ele pode julgar procedente o pedido. E vice-versa. Deferida a liminar, essa liminar pode ser revogada quando proferida a sentença. É por isso, então, que os tribunais superiores, né, por conta dessa precariedade, da possibilidade dessa interpretação que foi dada pelo juiz aquó, né, isso pudesse ser modificado a qualquer momento, que os tribunais superiores não admitem recurso extraordinário e especial contra essas decisões. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês, chamar a atenção de vocês para dois pontos. O primeiro diz respeito a decisões dos tribunais superiores sobre danos morais, do Superior Tribunal de Justiça, em particular, né, sobre danos morais, e sobre, por exemplo, definição de valor de honorários advocatícios, né? O que que o STJ, pessoal, tem decidido a respeito? Essa aqui eu trouxe para vocês apenas um exemplo, né? Que não cabe recurso especial para se discutir valor da indenização por danos morais, porque isso seria uma questão fática, né? Incidiria, no caso, a súmula 7 do STJ. No entanto, o próprio Tribunal Superior diz que ele vai admitir se o valor é irrisório ou excessivo. Ora, saber se o valor é irrisório, ou seja, muito baixo, ou saber se o valor é excessivo, corresponde ao próprio mérito do recurso, né? Então, percebam que, neste caso, os tribunais superiores, o STJ, ele acaba dizendo que o recurso vai ser provido e, por isso, ele admite o recurso especial, né? Uma mistura entre juízos de admissibilidade e de mérito do recurso especial. Aqui uma outra decisão recente do ministro da quarta turma do STJ, relator ministro Butzin, né, que trata justamente do não cabimento do recurso especial para discussão de tutela provisória e se assenta naquilo que a gente acabou de comentar, né? Agora, essa orientação aqui sumulada, ela vem sendo, em alguns casos, deixada de lado, e aqui é um julgado que me parece interessante, também recente, relativamente recente, 2019, em que se aplicou a exceção. Qual é a exceção? Né? Admite-se o recurso especial quando se estiver em jogo, né, violação direta do dispositivo que disciplina o deferimento da medida de urgência, e neste caso aqui era uma medida de indisponibilidade de bens, né? Então, nesse caso, tem sido admitido o recurso. Avancemos um pouco ainda aqui nessa questão do pré-questionamento, pessoal, para comentar a questão qualificada. Hoje nós temos a questão constitucional qualificada pela repercussão geral, que está ali na Constituição Federal, é disciplinada no Código de Processo Civil. Mas hoje nós temos, eu até mandei para vocês ali no grupo que a gente criou no Telegram para discutir essa matéria, né? Eu mantei ali para vocês um andamento que houve hoje é dia 7 de junho de 2022, na PEC que cria a relevância da questão federal para o recurso especial. Eu tenho muitas críticas a esta PEC. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês na tela. Eu faço. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela o texto mais recente da PEC, tá certo? Para que... Aqui. Isso. Está aparecendo aí para vocês agora o texto da PEC, artigo 1º da PEC. Então, percebam que, de acordo com... Esse é o texto que está neste momento em discussão na Câmara, que já voltou do Senado, e foi agora está indo agora para o plenário da Câmara, pessoal. Se aprovada a PEC no modo que está aqui, né, colocado, né, só se vai admitir recurso especial se demonstrada a relevância da questão de direito federal infraconstitucional discutida no caso, né, nos termos da lei, que isso vai ter que ser disciplinado por alguma lei que provavelmente vai acrescentar algum dispositivo no Código de Processo Civil, né, a fim de que o STJ examine a admissão do recurso, somente podendo não o conhecer por esse motivo.
pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. E a lei, a PEC, depois de muitas críticas, ela estabeleceu hipóteses em que se presume a repercussão, a relevância da questão federal. Ações penais, ações de improbidade, ações que possam gerar inelegibilidade e casos em que se contraria a jurisprudência dominante do STJ. Aqui eu critico muito essa que prevê, né, que se presume a relevância da questão nas causas cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos. Por que é a minha crítica? Porque eu tenho a impressão de que com isso daqui a gente vai acabar criando um requisito mais grave para as pessoas que litigam em causas de valores inferiores, né? E outras hipóteses em que a lei vier a disciplinar a matéria desse modo. A gente pode depois aprofundar, se vocês quiserem, né, a análise da PEC. Deixa eu voltar aqui no meu roteiro, que eu já estou acabando, né? Bom, já mencionamos aqui a questão atinente ao artigo 1025, agora alguns julgados sobre, um julgado em particular sobre o artigo 1025, pessoal, que muita gente erra, então uma questão muito prática, muito relevante, né? Quando nós quisermos nos valer da regra prevista no artigo 1025 do CPC, nosso requerimento no recurso especial, né, deve ser, deve prever, né, o reconhecimento de que o acórdão recorrido violou o artigo 1022 do CPC, né, e que, portanto, ele é nulo. Então, não basta simplesmente você partir do pressuposto que o pré-questionamento foi realizado sem prever, sem fazer o requerimento dessa maneira aqui. Esse julgado é citado em muitas outras decisões da STJ. Peço que vocês prestem bastante atenção. Indo adiante, né? E um último ponto que eu destaquei também aqui por sugestão do Marco, diz respeito à diferenciação entre não admitir e negar seguimento ao recurso, que está ali no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Vejam que o legislador ali no artigo 1030, ele foi muito, digamos assim, deu uma solução bastante interessante, bastante peculiar. Por quê? Porque uma coisa, de acordo com o que está ali no artigo 1030, é não admitir o recurso porque falta tempestividade, por exemplo, né? Não houve recolhimento de custas, por exemplo, ou não houve pré-questionamento. Outra hipótese é a negativa de seguimento. Quando é que há negativa de seguimento? A gente não vai falar de tudo aqui, mas a hipótese mais comum para aquilo que nos interessa, aqueles de nós que vamos atuar com recurso especial, é a negativa de seguimento porque o tribunal local proferiu uma decisão que está em conformidade com uma tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo, né? Vejam que interessante, isso daqui é tratado pela lei como uma negativa de seguimento, mas isso daqui corresponde mais ao próprio mérito, porque o que o tribunal local vai dizer quando nega seguimento ao recurso é que o recorrente está contrariando a jurisprudência do Tribunal Superior, né? Agora, o grave para nós, no nosso dia a dia, nesse caso, é que não cabe recurso para o Tribunal Superior, vai caber apenas agravo interno a ser julgado pelo próprio tribunal local, né? E contra a decisão, o acórdão que julgar esse agravo interno, aqueles que, como eu, interpretam o artigo 1030 dessa maneira, o 988 do CPC dessa maneira também, né? A gente defende que cabe reclamação, e o Supremo Tribunal Federal admite reclamação nesse caso, mas o STJ não. O STJ afirmou essa orientação desde o julgamento da reclamação número 36.476. Então, vejam, nesse caso, a parte deve se valer apenas do agravo interno, né, e resolver a questão apenas no tribunal local. Isso aqui é uma coisa interessante, pessoal, porque aumenta a importância da atividade desempenhada pelo tribunal ACO, né? Por que isso? Porque, vejam, os precedentes, eles não são estáticos, né? Não vou falar de todo o artigo 927 aqui, mas vamos falar apenas daquilo que os tribunais superiores, sobretudo o STJ, no que nos interessa aqui, chama de precedentes qualificados, né? Então, as teses firmadas no julgamento de recurso especial repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça chama de precedente também as súmulas dele próprio, né? Embora isso não seja rigorosamente um precedente. E a decisão proferida pelo tribunal local pode violar positivamente, né? Ou viola indevidamente, né? Negativamente o precedente, né? A violação negativa, que é a mais comum,
quando a tese jurídica deixa de ser aplicada, e isso é indevido, e há violação positiva quando a tese jurídica é aplicada em hipótese que não deveria ter sido aplicada, né? Em todos esses casos, isso é uma coisa importante, o STJ, é importante reiterar, o STJ não admite reclamação. Então, essa evolução, superação, né, dos precedentes firmados pelo STJ vão acabar sendo realizadas apenas pelos tribunais locais. Então, o tribunal local é que vai verificar se houve uma perda da congruência social, né? Ou seja, ó, aquele precedente foi firmado pelo STJ na época em que havia pandemia, agora não tem pandemia, então houve uma mudança, aquele precedente não se aplica mais. Ou aquele precedente foi firmado com base em determinado dispositivo legal, e esse dispositivo legal não existe mais, né? Então, são os tribunais locais que acabam fazendo esse controle de evolução dos precedentes, né? Porque essa questão não vai, pelo menos não como regra, subir mais pelo STJ. E aqui uma coisa interessante, que nem todo mundo ainda tem percebido isso, né? Mas alguns setores da doutrina vêm chamando a atenção, que nesse contexto, né, parte da função nomofilática acaba sendo compartilhada pelos tribunais superiores, especialmente o STJ, com os tribunais locais, porque não vai caber mais recurso especial. E vejam, pessoal, prestem bastante atenção, toda vez que a gente vê o STJ dizendo, olha, né, o STJ afetou determinada questão, determinado tema para julgamento de recurso especial repetitivo. Uma vez firmada a tese ali, não vai caber mais recurso, quer dizer, cabe até recurso especial para discutir o assunto, mas esse recurso especial não vai subir para o STJ. Saber se a tese foi corretamente aplicada pelo tribunal local vai acabar sendo resolvido apenas pelo órgão AQO, né? Naquele modelo do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Bom, pessoal, acabei falando bastante, né? Falei certamente mais de 40 minutos, né? Vocês têm aí o meu contato, a gente vai manter aquele grupo ali no Telegram, não é? E vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, mandar mensagem, mandar e-mail para mim. Aqui nesse QR Code aqui tem o meu contato também, aqueles de vocês que tiverem interesse. Eu encerro essa exposição inicial aqui, fico à disposição, Marco e todo mundo que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, para tirar as dúvidas. Tem mais de 80 pessoas nesse momento. Mais uma vez, obrigado a todo mundo, né? E fico à disposição aí de vocês do que a gente puder conversar. Repito, sem prejuízo né, de a gente continuar discutindo outras questões, né, em outras ocasiões também, pessoal. Tá bom? Professor, por gentileza, se o senhor puder, tem duas perguntinhas aqui. Pode falar. Uma, se o senhor puder abordar a questão relativa, aquela questão do quadro fático delineado no acórdão, para a gente tentar fugir da súmula 7 e da incidência quando o quadro fático já está delineado. Isso é uma. Uhum. Tá. Veja, pessoal, isso é uma coisa, isso revela que o Marco Antônio lida bastante com isso também no dia a dia, né? Porque, embora, quando superada, quando realizada a função nomofilática, né, por força da súmula 456 e por força do artigo 1034 do CPC, né, se prevê ali que o Tribunal Superior julgará a causa aplicando o direito à espécie, né? Isso acontece, pessoal, na prática dos tribunais superiores, não com o exame de tudo o que aconteceu desde o primeiro grau da jurisdição. Eles fazem isso apenas com base no que estiver no acórdão que foi proferido, né? Que foi objeto de recurso especial. Daí a alta conveniência, como mencionou aqui, bem lembrou o Marco Antônio, de fazer, através dos embargos de declaração, com que o tribunal local examine essas questões fáticas. Agora, muito cuidado aqui, porque pode suceder que, com isso, a parte esteja controvertendo sobre fatos, né? Então, mais uma vez, é claro que é uma sutileza que só com o passar do tempo a gente vai percebendo a diferença, mas não confundir, levar uma questão controversa sobre saber como os fatos aconteceram para o Tribunal Superior, ou, aí sim, né, saber como o fato deve ser qualificado juridicamente.
que tem a ver com essa pergunta que acabou de fazer aqui o Faisal, né? Diferença entre reexame e revaloração da prova e dos fatos. Valorar os fatos não é perguntar o que é que aconteceu, mas sabendo qual o fato que aconteceu, dizer como juridicamente ele deve ser considerado, né? Professor, e só mais uma pergunta, se o senhor permite. Quer dizer, tinha mais duas, mas eu vou, para não incomodar o senhor mais do que a gente já incomodou, é de Luiz. Ele faz uma pergunta seguinte: e se o juízo valorou a questão fato incorretamente? Ele deferiu ou indeferiu, mas a valoração foi equivocada da questão fato. Aí não cabe recurso especial. Então, tem até um julgado que eu não trouxe aqui nessa exposição, mas é um julgado que eu acho bem interessante. Ah, sim, pode fazer uma foto, né? Estão perguntando aqui a Caroline, né? Mas é um julgado bem interessante do STJ, que é mais ou menos assim: ação de investigação de paternidade, bem ou mal decidida, à luz das provas, não pode ser impugnado por recurso especial. Ora, tem poucos assuntos que a gente pode dizer que talvez seja mais importante, ou sejam mais importantes que uma ação de investigação de paternidade. Mas, bem ou mal resolvida à luz das provas, não cabe recurso especial. Então, se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná chegou à conclusão de que o réu não é pai, ou de que o réu é pai, com base nas provas X, Y e Z, né, não cabe recurso especial para dizer que o tribunal local errou com base nas provas X, Y e Z. Então, isso tudo deve ser resolvido perante o juízo de primeiro grau e o tribunal local, pura e simplesmente, né? Eu vou fazer aqui um print, depois eu mando lá no grupo, um print da tela, sem prejuízo de vocês também fazerem os seus aí, tá bom? Aí, pronto. Se mais alguém quiser aparecer aqui na tela para fazer outro, ligar a câmera. Vou fazer mais um aqui. X. Beleza, pessoal. Eu vou mandar lá no grupo para vocês daqui a pouco, tá bom? Professor Medina, eu agradeço em meu nome, estendendo os agradecimentos ao meu grupo e os outros que entraram aí, que é uma satisfação. A gente agradece demais a disponibilidade do senhor, a gentileza. Foi um desfile de conhecimento. Para mim, não é novidade nenhuma, porque eu apurriei o senhor, professor. Ou se eu vim aqui, eu ia buscar o senhor no Paraná, professor, com todo respeito. Obrigado. Então, eu agradeço demais a gentileza do senhor em participar do nosso grupo de estudos, nos dar essa aula maravilhosa. Tenha um bom dia. Obrigado. Espero que o senhor esteja bem de saúde, sua família. Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado, gente. Abraço. Fica às ordens de vocês. Tchau, tchau. Obrigado, até logo.